Hoje o culto tem muitos afazeres, então a gente vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Na língua americana, culto, eles costumam dizer que é service, né? É um serviço. Fala para o irmão perto de você, nós estamos aqui prestando um serviço a Deus. Né? No Brasil tem uma conotação errada, né? A gente vai para o culto para receber, né? É assim ou não? Hã? Vou para o culto para receber, não. Você vê que o americano ele tem uma visão diferente. Ele vai para o culto para servir, né? Então, é bem diferente. Então, hoje, fala para o irmão perto de você aí, hoje o serviço vai ser grande. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui o meu tablet. Glória a Deus. Amém. Deus é bom em todo tempo. Amém? Eu estava ali pensando, agora, na hora do louvor, eu preparei a ministração e eu estava pensando ali, né? Durante um louvor que nós falávamos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é verdade? E a igreja estava animada, estava ou não estava? Quem aqui que Jesus é seu pastor? Como é que você pode dizer que ele é seu pastor que você não vê, se você não considera o seu pastor que você vê? Já começou bonito o negócio, já, né? Não, porque eu vou falar sobre o ministério pastoral hoje, né? Para ajudar os pastores aqui, né? Porque o meu ministério é apostólico, é para ajudar os pastores. Não, estou brincando. É os 5 dons ministeriais, né? Que nós vamos estar falando. E é bom a gente conhecer um pouquinho, né? Sobre o ministério pastoral, porque eu tenho percebido isso durante os meus anos de pastoreio, pessoas perdendo o melhor de Deus por não considerar, né? Aquela pessoa que Deus colocou sobre a vida dele como sendo sua autoridade espiritual, vamos chamar assim, né? Porque eu garanto que nenhum de vocês aqui está sendo pastoreado pelo próprio Senhor Jesus em pessoa, está? Ele chega lá na sua casa, né? Para tratar com você? Não. Deus fez um método, uma maneira de estar abençoando seus filhos. E é através desses dons ministeriais, né? Mas vamos começar aqui só para você entender uma coisa. Porque muitas pessoas também pensam que dá para tocar a vida sozinho, né? A vida espiritual, e é um grande erro, onde as pessoas acabam perdendo o melhor de Deus, né? Como parte quem sabe aqui que Deus é justo? Eu vou perguntar de novo. Quem sabe aqui que Deus é justo? Você sabe disso? Deus é justo? Como parte da justiça de Deus, Ele só vai levar em consideração na sua vida aquilo que você sabe. Ok? Deus só vai levar em consideração na sua vida aquilo que você sabe. Lá em Atos 17:30, nós vamos ler. Vocês vão passar aqui? Vamos? Tá. Olha lá. Olha esse texto, que interessante. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha que interessante. Ele está falando também de salvação, mas ele também está falando de tudo que ele pode nos revelar. Tudo que ele pode nos mostrar. Ok? Fala para o irmão perto de você, irmão, infelizmente para você está numa igreja que prega a palavra. Esse versículo vai pouco valer na sua vida. Amém? Mas se tem alguma coisa que ainda você não saiba, Deus não está levando em consideração esses tempos, né? Porque faz parte da justiça dele. Seria injusto cobrar algo de uma pessoa que ela nem sabe? Seria injusto. Se é injusto para nós, os homens, imagina para Deus. Então, dentro da justiça de Deus, Ele espera que todos nós venhamos a conhecer
seus oráculos, as coisas dele. Mas, enquanto nós não conhecemos, Deus não está levando em consideração aquilo lá. Eu fui ver algumas palavras aqui que eu gosto, né? De uns anos para cá eu venho apreciando muito a língua portuguesa. Ela é muito rica, muito mais rica que outras línguas por aí. E essa palavra ignorância significa estado daquele que não tem conhecimento por falta de instrução. Ok? Então, por falta de instrução, a pessoa está vivendo a ignorância. Por isso que eu disse, não é o caso aqui nessa igreja. Por falta de instrução, ninguém pode falar que não, eu estou na ignorância. Não. A não ser, lógico, aqueles que estão se convertendo novos, eles vão passar por processos, vão crescer, como todos nós, né? Mas se você já é um crente velho aí de 5 anos, crente velho de 5 anos, né? Já dá para ter bastante conhecimento da palavra, andando, né? E ouvindo as ministrações que nós temos trazido aqui. Essa segunda coisa que eu fui ver o sentido da frase, Deus não leva em conta, né? Ele não atribui peso de responsabilidade sobre algo que a Bíblia está falando, que a pessoa não está fazendo, mas é porque ela não sabe. Então ele não está atribuindo um peso de responsabilidade sobre aquela vida. Isso é bom de saber, não é bom? É bom saber. Por isso que a gente tem que dar conta de tudo aquilo que a gente recebe da palavra, que aí agora a responsabilidade acaba virando da gente. Não é? Quando eu conheço a verdade me liberta da ignorância e eu começo a dar conta daquilo lá, que é uma coisa boa, né? Porque todas as vezes que o Senhor olha para mim e sabe que eu sei sobre alguma coisa e estou levando aquilo em consideração, o Senhor está olhando para mim como um crente adulto, não mais como um crente criança ou um crente, né, menino na fé. Agora, só que nós precisamos levar em consideração que né, esse Deus que não leva em consideração os tempos da ignorância, a gente não pode esquecer que Ele é Deus. E Deus, Ele não deixa nenhuma porta aberta. Ele não deixa nenhum ponto sem nó. Fala para o irmão perto de você aí. E para que você não viva na ignorância, Deus levantou 5 ministros, 5 dons ministeriais para cuidar de você. Para tirar você da ignorância. Como eu disse, não é Jesus que está vindo e ensinando pessoalmente. Ele levantou 5 categorias, 5 dons ministeriais para poder estar te ajudando a não viver mais nessa condição. Na condição de ignorância. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente lê isso aqui, você tem que tomar um pequeno cuidado. Deus diz que da parte dele ele não está levando em consideração. Você entende isso? Mas os resultados daquilo que nós fazemos na ignorância são nossos. Nós vamos colher aquelas coisas. Você entende isso? Da parte de Deus, não. Ele não está tendo como algo prejudicial a você para com ele. Mas todas as coisas que nós fizermos aqui nessa terra vai ter uma consequência. E essa consequência eu vou ter que arcar aquele negócio. Não tem jeito, né? Quem já sabe que é assim o mundo? Quem sabe que é assim? Se você não sabe, olha, Deus continue te preservando nessa posição, porque todas as coisas que eu fiz na vida, de boas e de ruins, tiveram uma consequência. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, vamos ver aqui sobre esses 5 dons ministeriais. Está lá no livro de Efésios, ok? Você abre lá. Eu vou ler aqui. Bota aqui mesmo. Efésios 4, nós vamos ler do 11 até o 16, tá bom? Olha que interessante, irmãos. E ele mesmo está falando de Jesus aqui. Quando Jesus sobe às alturas, quando ele ressuscita, ele sobe às alturas, aí acontece isso aqui, ó. E ele mesmo concedeu, vamos contar comigo aqui, ó. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, 5 dons ministeriais que Jesus Cristo concedeu quando ele assume a posição dele, depois de ressurreto, se assenta à destra de Deus, ele concede as características que ele levava sobre si para homens. Porque agora ele não está mais lá. Ele diz lá em João 14, peraí, calma que eu vou lembrar. Eu mesmo, Jesus, né? Aquele que crê em Jesus fará o quê? As obras que eu faço. Eu mesmo fiz, Jesus disse. Eu mesmo fiz. Mas agora, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E maiores ainda fará. Maiores ainda por causa do quê? Olha do seu lado aí. Olha quantos podem fazer a obra de Jesus. Muito maiores. Muito maiores. Se um Jesus fez o que ele estava fazendo lá, naquela época, imagine só o que tem aqui dentro, irmão. Só o que tem aqui dentro, que a igreja não é só isso. Eu mesmo fiz todas essas coisas. Jesus está dizendo. Eu mesmo andei sobre todos esses alicerces, esses patamares. Eu mesmo tratei as pessoas de tal jeito. Agora eu vou. Farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda fará. E tem mais que ele diz, porque eu vou para o... O que significa? Eu não estou mais aí. Quem está entendendo isso aqui? Eu não estou mais aqui com vocês. Mas tem pessoas que creem. Existem pessoas que creem e vão fazer as obras que eu faço, e maiores ainda fará. Agora eu pergunto para você uma coisa, que está aqui. Você acha que Jesus vai fazer a obra dele através de quem? Através de pessoas. Através da sua vida. Quem aqui é de Jesus? Amém. Vou perguntar de novo, quem é aqui de Jesus? Amém. Quem é que vai fazer essa obra? Os que creem. Agora, como você vai fazer uma coisa que você não sabe? Como você vai andar de um jeito que você não sabe? Agora, para que ele fez isso? Vamos ver, Ele levantou 5 categorias de ministros, né, para fazer algo. Vamos lá. 12. Com vistas, ele levanta, mas ele estava visando algo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para um pouquinho aí. Aperfeiçoamento dos santos. Olha para o lado aí. Esses santos aí é você, meu irmão. É você. Esse santo aí que está falando, é você. Então, para que esses santos aperfeiçoados agora, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que é mesmo que está escrito ali, irmão? Quer dizer que sou eu que vou edificar o corpo de Cristo? Exatamente. Fala para quem está perto de você. Não é só o pastor. Não é só o apóstolo. Não é só o profeta. Eles foram levantados para treinar o povo, para levar o povo a uma estatura que eles possam desempenhar o seu próprio serviço no corpo de Cristo e edificar o corpo. Ou construir a igreja do Senhor aqui na terra. Vamos lá, 12, 13. Até que todos. Até quando que vai isso, irmão? Olha lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A igreja está todinha andando na mesma fé? Então essa obra vai começar, vai continuar, começou e vai continuar até sabe-se lá quando, né, Jesus voltar. Tá certo? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita o quê? Varonilidade, ou ser crentes maduros, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como que Cristo disse, eu vou para o Pai e vocês vão fazer as obras se eu não tivesse as mesmas características que Ele? É impossível isso. Mas Ele está dizendo, ei, eu levantei 5 dons ministeriais para deixar você afiadinho para fazer a obra de Deus.
E do jeito que Cristo fez, não é de qualquer jeito. Para que não mais sejamos como meninos. Olha lá, está dizendo, ó, existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para ser criança, existe tempo para ser adolescente, existe tempo para ser adulto, existe tempo para ser velho. Mas aqui, a obra que o Senhor estava almejando é que Ele não queria mais que pessoas do corpo, ou irmãos em Cristo, ou seus filhos, andassem como meninos, mas andassem segundo a estatura de Cristo, andassem como se fosse Cristo aqui nessa terra. Ou crentes, repete comigo, crentes maduros. Maduros. Ok? Pela artimanha lá. Não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para um pouquinho aqui. A gente não vê isso, meus irmãos, no corpo de Cristo? Tem uma novidadezinha gospel ali, a gente corre para lá. Assim que faz o corpo de Cristo, não é assim? Aí existe outra novidadezinha gospel ali, todo mundo corre para lá. Aí abriu uma igreja que faz tal coisa. A Bíblia chama pessoas assim de meninos ou crianças na fé. É fácil enganar uma criança, irmão? É ou não é? É fácil enganar uma criança. Tanto é nosso cuidado com as nossas crianças, senão a gente deixava eles soltos, né? Agora tenta enganar o pai dela. Vai lá. Tenta enganar a mãe dela, da criança, vai lá, tenta. Quando são adultos, aí a coisa já é diferente, meu. E ali está falando. Porque existem homens nessa terra, irmãos, muito astutos, guiados pelo próprio Satanás, para desviar os cristãos da sua fé santíssima. Mas quando eles se tornam adultos, irmãos, não tem mais doutrina falsa. Quando eu consigo identificar o que é a doutrina verdadeira, quando a falsa passar perto de mim, eu já identifico na hora. Falo, isso aí é falsa doutrina. Pode estar vestido do que quiser, mas é uma falsa doutrina. Então, olha que interessante. Pela astúcia com que induzem ao erro. Pessoas que estão nessa terra para induzir crentes a errar. Deixa eu falar uma coisa para você. Os 5 dons ministeriais não estão aqui para induzir você a erro, irmão. Os 5 dons ministeriais estão aqui para fazer você acertar. Se está induzindo ao erro, não vem de Deus. Se aquilo que você está ouvindo não condiz com a palavra de Deus, não vem do Senhor. Quem está aqui? Você quer saber se uma doutrina é verdadeira ou falsa? Vê se ela está na Bíblia. Aleluia. Se você achar na Bíblia uma lâmpada que dá santidade, me mostre. Se você achar na Bíblia uma vassoura que varre todo pecado, me mostre. Não, e essas são as mais esdrúxulas, né, irmão? Mas tem as sutis. Né? Tem as sutis. As doutrinas erradas, as doutrinas sutis. Como a graça paga tudo. Você não precisa pagar mais nada. Fique do jeito que você está. A graça. E aí vai lá e puxa um versículo bonito que fala sobre a graça. Se eu for levar em consideração que a graça pagou tudo e que eu não preciso fazer mais nada, irmão, joga 90% da Bíblia fora. Porque 90% da Bíblia está dizendo para eu fazer alguma coisa e mudar. Aquele que peque,
não peques mais. Aquele que furtava, não furtes mais. Como que eu vou ficar do jeito que eu estou? Porque a graça pagou tudo e agora não preciso me arrepender de mais nada. Ei, existem doutrinas que estão no nosso meio, né? Que as pessoas compram assim fácil. Por quê? Não são conhecedores da palavra ou ainda não se submeteram aos 5 dons ministeriais para chegarem aonde Deus quer. Procuram outras maneiras de chegar onde Deus quer, mas só tem um caminho. Jesus estabeleceu 5 dons ministeriais na igreja para levar você a crescer. Não tem outro. Quem está aqui? Pensa nisso aí. Pensa no que está sendo pregado hoje aqui. Porque muitas pessoas não entendem. Não entendem porque os ministros... E daqui para frente eu vou falar só pastor, tá? Quando eu falo pastor, para não ficar falando 5 dons ministeriais, apóstolo, eu vou falar só pastor, que aí todo mundo entende, mas pode ser qualquer um dos 5. Sabe que as pessoas, por não entenderem e não terem conhecimento da palavra, julgam que muitos pastores estão fazendo coisa errada, sendo que ele só está exercendo o ministério dele. Mais nada. Aleluia? Quem está aqui? Pastor é aquele cara chato que vai colocar o dedo na sua cara e dizer, está errado isso aí. Porque às vezes o pessoal pensa que pastor é aquele que pega no colinho e faz um cafunézinho, um carinhozinho. Não, irmão. O pastor, antes de mais nada, ele conduz o rebanho a lugares de segurança. Se tiver que carregar uma ovelha ou outra no meio do caminho para chegar nesse lugar, ele carrega. Mas não fique esperando você. Fala para um irmão perto de você, se você é uma ovelhinha saudável, caminhe. Até a gente chegar lá nos pastos, né? Nos verdes pastos e nas águas tranquilas. Está aqui ou não? E às vezes as pessoas, por não conhecer esse ministério, né? Não conhecem os cuidados do pastor. E é aí que eu vejo muita gente durante muito tempo que eu tenho caminhado junto desse ministério, eu tenho percebido muitas pessoas perdendo muita coisa por causa de não compreender o cuidado de Deus para com a vida dela. Aleluia? Quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. Irmãos, quando nós entendemos o processo todo, fica mais fácil crescer em Cristo Jesus. Quando nós conhecemos o processo todo, fica mais fácil. Quando eu não conheço como é o processo, fica mais difícil. Abra lá em Hebreus 13, 17. Esse eu acho que é um dos versículos mais amorosos que eu encontro na Bíblia depois de 1 Coríntios 13, sabe? Porque é um cuidado de Deus para com seu povo imenso, está contido nesse texto aí. Olha lá. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Obedecei aos vossos pastores. Estou falando de 5 dons ministeriais, aquele que Deus colocou diante de você. E seja submissos para com eles. Submissos para com eles, o que significa isso, irmão? Significa que ele quer que você obedeça o que ele diz? Pula da ponte. É isso? Não. Está falando do ensinamento que ele está dando da palavra. Está falando do seu ministério em ação na vida daquela pessoa. Submisso àquilo que Deus levantou ele para fazer. Levar aquela pessoa
a maturidade. Para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar. Começa a entender um pouquinho a vida de um pastor aí, ó. Fala para o irmão perto de você, ó, antes de você falar mal de um pastor, dá uma olhada a responsa que ele tem ali. Dá uma olhadinha. Fale. Antes de você falar mal de um pastor, olha a responsabilidade que ele tem ali. Você acabou de ler ou não? Aleluia. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? Ele vai prestar conta da sua vida? Do que foi feito? E aí você quer que o pastor pega leve? Não vai ter pegar leve, meu irmão, porque ele vai dar conta. Ô pastor, pega leve. Pega leve? Se você desviar e for para o inferno, eu vou ter que dar conta de você, filho. Porque eu não falei nada para você. Porque eu fiquei quietinho e peguei leve. Fala para um irmão perto de você, ó. Depois do culto, acha um texto na Bíblia que é leve e leva para o pastor lá na sala dele. Está desafiada a igreja. Eu quero uma orientação de Deus que seja leve, tipo assim, light. Porque ali eu só vejo pauleira. Lançai fora as velhas vestiduras. Deixa de fazer isso, para de fazer aquilo. Ande assim, ande daquele jeito. Ande no espírito e não na carne. Ah, meu Deus do céu, de que jeito? Fala para um irmão perto de você. Está na carne ou você é só um espírito aí, irmão? Mas ele está dizendo para mim andar no espírito e não na carne. É fácil demais. É fácil, irmão. Tem nada leve na Bíblia, meu irmão. Eu já procurei. Falei assim, hoje eu vou achar um negócio leve na Bíblia para pregar para a igreja. Quem anda comigo aí há mais de 20, 30 anos aí sabe que não tem pega leve. Sabe que não tem. Por quê? É isso que o diabo quer. Que seja espaçoso o caminho, tranquilo, fofinho. Mas a Bíblia diz que o caminho que leva à salvação é estreito. E as portas são apertadas. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que está falando espiritualmente, não fisicamente. Que senão eu estava enrolado, meu filho. Aleluia. Quem está aqui? Pastor Eduardo está de boa, né? Deixa comigo. Passo ali. Mas é espiritualmente falando. É uma vida cristã que está falando. Que o caminho, ele é estreito. Viver como crente aqui nessa terra, em Cristo, viver como cristão aqui nessa terra, é apertado. Não tem nada leve, não tem nada fácil não, meu irmão. Quem está aqui? Basta ser crente para já ficar apertado o negócio, né? Assim ou não? Hã? Aleluia. Se você fizer algo errado, digno de ir para os noticiários, primeira coisa que eles vão falar, fulano é crente faz tal coisa. Não, ele não é cidadão brasileiro, não é nada. Ele é crente que faz tal coisa errada. Está aqui ou não? E se for pastor ainda, pastor evangélico faz coisa errada. É assim ou não? Vocês já viram de outra religião, vindo o nome da religião antes do erro? Vocês já viram? Então fala para o irmão perto de você. Então, isso aí é um privilégio dos crentes. Aleluia. Quando você for fazer alguma coisa errada, lembra que você é crente. Os caras vão cair para cima de Jesus rapidinho. Quando fala crente, está falando, seguidores de Jesus aí. Aleluia. Está aqui ou foi para casa? Deus é bom em todo tempo. Nós vimos no texto, irmãos, que é obrigação
de um pastor. Olha lá. Obedecei vossos pastores. É obrigação de um pastor transmitir para você a vontade de Deus. Aquilo que Deus está mandando. Não o que o pastor está mandando, o que Deus está mandando. É obrigação. Ok? Mas, em contrapartida, também é obrigação dos filhos de Deus obedecerem a Deus através dos 5 dons ministeriais. Através daquela pessoa que está transmitindo a vontade de Deus para você. Está aqui ou não? Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? É obrigação das duas partes. Um tem que fazer. Tem que ensinar. Tem que passar a vontade, transmitir a vontade de Deus para aquela pessoa. E aquela pessoa tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer o pastor, como se fosse recebendo a mensagem do próprio Deus. Porque Deus não vai vir falar com você aqui pessoalmente. O Espírito Santo não vai... Pastor Delfim, desce aí que agora eu vou me materializar aqui e vou falar com eles todos. Ele não vai fazer isso. Pelo menos eu nunca vi. Não estou dizendo que ele não pode fazer. Estou dizendo que eu nunca vi isso acontecer. O Espírito Santo sempre vai usar uma pessoa, para transmitir algo para você como sendo o próprio Deus falando. Amém? Olha que interessante. Mais do que autoridade, meus irmãos, o pastor tem responsabilidade como quem deve prestar contas. Amém? Quem está aqui? Quem é que vai prestar conta desse negócio? Está dizendo que é a ovelha? Não, está dizendo que é o pastor. Amém? Fala para o irmão perto de você, quando ele fala ovelha, irmão, ele não está te comparando com um bicho. É a figura de linguagem bíblica que se usa. Você é filho de Deus. Tem as mesmas prerrogativas de Cristo, amém? Na sua vida. Então, fica tranquilo. Tem gente que não gosta, né? Eu não sou ovelha. Eu sou ovelha do rebanho do Senhor. E o meu pastor é aquele que nós cantamos lá. E o meu pastor suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor é meu pastor. Amém? Glória a Deus. E eu sou com toda a honra do rebanho dele. Aleluia. E eu sou uma ovelha gordinha, saradinha do rebanho dele. Eu não sou magrelinho não caindo pelas tabelas não, filho. Está aqui ou não? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. O pastor, ele sempre ele vai dar conta daquilo que ele faz. Algumas coisas ele vai dar conta, estão certas. Outras ele vai dar conta e não estava certo. Mas ele vai dar conta. Está assim na sua Bíblia ou não? Cadê os pastores de plantão aqui? Pois é. Daremos conta das pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. Amém? Mas fica tranquila que também vou falar alguma coisa que vai ajudar você aqui essa noite também. Aleluia. Irmãos, para que façam isso com alegria. Está falando assim, olha, se vocês obedecerem e os pastores vão ficar alegres demais. Fala para uma pessoa perto de você, coisa ruim é o pastor embaçado, meu irmão. Fala. Triste, chateado com o povo. É terrível. Mas, se todo mundo fizer a sua parte, o pastor ensina, passa a mensagem de Deus para o povo obedece aquilo que Deus está falando através do pastor. Todo mundo fica alegre e feliz da vida. Vai haver leveza. Amém? Agora, pegue um pastor, graças a Deus não é o meu caso, pega um pastor que é pastor de uma igreja de rebelde. Vê lá como é que ele age. É complicado. Amém, irmão?
Então, se todo mundo fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Outra coisa, quando o pastor ele for dar conta lá das vidas, ali diz que para que ele não faça gemendo, significa que ele vai chegar diante de Deus com tristeza no coração, porque muitos não quiseram ouvir a sua voz e fazer aquilo que estava sendo falado. Amém? Ele vai chegar diante de Deus dizendo: houveram perdas. Houveram perdas. Horrível, Senhor. Houveram perdas. Nem todos, Senhor, eu consegui passar a tua mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Agora, pastor, dá uma relaxada aí agora, porque essas perdas foram geradas por quem? Amém? Quem que gerou essas perdas? Com quem que o texto está falando ali, pastor? Ou pastores? Com quem que o texto está falando? Leia lá no começo. Está falando com os pastores? Esse texto é para pastor? Não. Esse texto é para ovelha. Esse texto é para crente, para cristão. Está falando para ele. A perda que tiver ali, meu irmão, é gerada pela ovelha, não pelo pastor. Aleluia. Mas tem pastor que faz o povo se perder. O problema é deles. O problema é deles. Eles vão dar conta das coisas deles para o Senhor. Assim como eu, assim como os outros pastores aqui, vão dar conta das pessoas que foram colocadas diante de nós para o Senhor. Mas qualquer perda que tiver que levar um pastor a gemidos, significa que não obedeceram aquilo que Deus estava falando. Obedecei aos vossos guias. Não obedeceram. Quem não obedece, meu irmão, à vontade de Deus se perde. Vou falar de novo. Quem não obedece à vontade de Deus se perde. Não tem o que fazer. Amém, irmãos? Eu não estou pregando essa mensagem aqui para você se achegar a mim e falar assim: pastor, agora a partir de hoje eu vou fazer tudo o que você quiser. Não faz isso não. Irmão. Senão eu vou levar para passar roupa, um monte de coisa. Estou brincando. As roupas estão tudo passadinhas, né, dona Rosa? Aleluia. Levar para cortar grama lá de casa e tal. Não, não é isso, irmão. É a vontade de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Obedecer aos vossos guias segundo essa vontade. Deus não estava falando de um homem ali qualquer. Ele está falando de um dos 5 dons ministeriais, irmão. Não leia aquilo ali como sendo um homem, irmão. Mas como um dos 5 dons ministeriais. Como um pastor. Como um apóstolo. Como um mestre. Sei lá quem é que Deus vai colocar diante de você. Aleluia. Quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Os ministros do Senhor, eles não estão aqui, meu irmão, para elogiar você. Amém? Tem gente que fala assim: ninguém me vê o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, o pastor não vê, o outro pastor não vê, não sei quem não vê. Deus, pastor não foi levantado para isso, irmão. Quem está aqui? Não é essa a missão do pastor. Quem faz o que é correto, os próprios resultados daquilo que você está fazendo correto vão te exaltar. Os resultados daquilo que você faz certo vai exaltar a sua vida. Só isso já é o suficiente. Pastores, os ministros do Senhor, eles estão aqui, meus irmãos, para levar as pessoas, levá-los ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Uma das funções dos 5 dons ministeriais
é ensinar para você a palavra de Deus. Não tem como eu dizer para você, faça o que a palavra de Deus te obrigar. Mas tem como eu te ensinar. E tem como você obedecer. É a única maneira. Está aqui ou não? Outra coisa que os pastores estão aqui é para fazer você, irmão. Para fazer com que a sua fé cresça. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa, meu irmão, dar ouvidos aos seus pastores. Dar ouvidos àquelas pessoas que Deus tem colocado diante de você como líderes, ou como diz esse texto aí, guias espirituais diante da sua vida. Outra coisa que os pastores fazem, irmãos, é mostrar para você um caminho bíblico para o progresso. Um caminho bíblico para a prosperidade, meu irmão. É para isso que nós estamos aqui também. Para ajudá-los a progredir na vida. Progredindo na vida cristã, você progride em todas as áreas. Prosperando na vida cristã, você prospera em todas as áreas. Então, é necessário entender que muitas coisas que nós achamos que é o correto, às vezes um dos 5 dons ministeriais vai te confrontar dizendo assim, isso não está certo segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é assim, assim e assim. E aí se você obedecer os vossos guias, você vai ver o resultado daquilo. Você vai progredir, você vai prosperar. As coisas vão acontecer na sua vida. Quem está aqui? Outra coisa que os pastores estão aqui, meus irmãos, é para denunciar erros e posturas antibíblicas, mundanas e emocionais. Está aqui ou não? Os pastores estão para identificar na vida de você erros, coisas que estão antibíblicas. Erros que estão sendo cometidos que já não deveriam mais, porque você é crente. Erros que a Bíblia já diz que está errado. Os pastores também estão aqui para denunciar erros mundanos. Ei, meu irmão, quem pensa desse jeito, quem fala desse jeito, ou quem age desse jeito, não tem Jesus Cristo. É do mundo. Aleluia. Vocês estão quietos demais. Hoje eu estou tranquilão, não estou não? A mensagem pode não estar muito, mas eu estou tranquilão. Estou de boa, bem relaxado aqui, sossegado. Espero chegar assim até o fim. E uma das coisas importantíssimas que um pastor pode fazer por você é te avisar que você está cometendo um erro emocional. Você não está andando em espírito, em verdade, você está andando pelas emoções. Aleluia! Está aqui ou não? Glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas procuram um pastor só para avisar que já vai casar? Sabe ou não? Pastor, eu vou casar. Porque se o pastor fala assim, essa pessoa não é para você. Como é que fica? Aleluia. O pessoal que vai casar aqui, né? Ainda, fica em paz. Tiago, fica em paz. A gente já conversou, está tudo certo. Guga, fica sossegado aí. Relaxa. Amém? Que às vezes eu estou falando, eles estão achando que é com eles. Não. Aleluia. Aliás, faço votos que vocês casem entre vocês mesmo. É uma bênção. Agora, se aparecer
um manezinho lá de fora que eu nunca vi, que não vai à igreja nenhuma, e a menina fala assim: ah, eu estou apaixonado por ele é crente? Não, mas eu posso levar ele para a igreja. Eu vou falar: filha, apaga esse fogo e cai na real. Isso não é para você. Ninguém leva ninguém para dentro da igreja, meu irmão. É o contrário. É os de fora que tiram os da igreja. É lei. Não sei que lei espiritual louca é essa, mas é. Camarada chega, pá, todo. Aleluia. E pá. E daqui a pouco está levando embora. E o contrário acontece também, né? Hã? As moças também, né? Se não for de Deus, irmão, pode ser uma belezura. Aquela belezura vai acabar com a sua raça. Sua raça de crente. Aleluia. Está aqui ou não? Então, ó, quando um pastor entrar na sua pegada emocional, para, ouve e obedece. Está aqui ou não? Glória a Deus. Pastor, ora por mim. Os meus negócios estão uma porcaria, não sei o quê, tal. Que negócio? Não, o negócio que eu abri, o senhor não sabe? Não, não sei. Estou sabendo agora. Está querendo ouvir muito Deus, né? Hã? Aleluia. Fala para o irmão perto de você. Deus não é pronto-socorro nem UTI, não, irmão. Fala para quem está perto de você. Deus é consultoria. Então você procura consultoria antes de você ir para a UTI. Está aqui ou foi para casa? Ai, tá Deus bom. Deus é bom em todo tempo. E por fim, e graças a Deus por isso. Aleluia. O pastor que faz um bom trabalho, viu, pastores? Ele tem que almejar isso aqui que eu vou ensinar agora. Por fim, os pastores fazem um negócio chamado transferência de autoridade. Transferência de autoridade. Transferência de autoridade. Vocês entenderam o que significa isso? Hã? Sabe aquele texto que nós lemos lá, que nós vamos dar conta, né? É isso ou não? Ó. Nós vamos prestar conta sim. Mas, num determinado ponto do seu crescimento espiritual, vai haver uma transferência de autoridade. Ou, aquilo que eu podia fazer por você, eu já fiz. Daqui para frente, quem dá conta da tua vida é você mesmo. Aí os pastores fazem assim, ó. Aí é bom, hein? Isso aí é bom, né, pastor? E é bíblico. Amém? Glória a Deus. Enquanto os pastores evitam de ensinar o povo, ou, se eu pegar muito no pé deles, eles não vêm mais para a igreja, o que eu posso fazer? Se eu ensinar a eles aquilo que está errado e deve ser feito da maneira certa, ofendê-los, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Ensinando da parte de Deus o que é correto. Quem está entendendo isso aqui? O que a pessoa vai fazer com aquele ensinamento, já não cabe mais a mim. Mas a Bíblia fala uma coisa que dá um maior alívio. Eu vou passar essa aqui, ó. Pastores, vou falar uma coisa para vocês, viu? Essa aqui merece até uma oferta, viu? Tô brincando. Tô brincando. Lucas 12, 48, a parte B do versículo. Olha lá. Parte B ali, ó.
Mas aquele, porque tudo isso aqui tem ensinamento, tem esse ensinamento aí, mas o restante é tudo uma parábola, né? Mas vamos lá. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ei, vai chegar um ponto do ensinamento que foi dado muito para você. E de quem que vai ser requerido? Da pessoa que recebeu muito, graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando os pastores muitas vezes pegam no pé do povo, e uma boa igreja é essa, meu irmão, onde os pastores pegam no pé, para que não haja pecado, para que aquilo que está incorreto seja alinhado. Essa é uma igreja boa. Porque quando os pastores estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer, levar o povo ao crescimento, levar o povo a estar chegando à estatura de Cristo. Amém? Quem está aqui? Eu escrevi algo que queria que você colocasse aí. Olha lá. Quando o seu pastor te corrigir, fique triste pelo erro. Ó, presta atenção. Quando o seu pastor te corrigir, fique triste sim, mas pelo erro. Ok? Não fique triste com o seu pastor. Fique triste com o seu erro. A Bíblia diz que toda correção, a princípio, não é motivo de alegria, mas muito pelo contrário, de tristeza. Mas, com o passar do tempo, vai dar fruto de justiça. É isso que a Bíblia fala. Então, quando você for corrigido, fique triste. Não tem problema. Aliás, tem que ficar mesmo. A Bíblia acabou de falar que correção não é para ficar alegre, é para ficar triste. Mas não fique triste com o seu pastor. Não fique chateado com o seu pastor porque você está sendo corrigido. Mas alegre-se, porque você tem um pastor responsável por sua alma. Se esse pastor não fosse responsável por sua alma, você não estaria triste com a situação, porque ele não estava falando nada do seu erro. Aleluia? Está aqui ou não, irmão? Aleluia? Deixa eu dizer uma coisa para você que pode ser que você nunca tenha ouvido. Isso aqui, ó, esse aqui, por exemplo, esse grupo que eu só posso falar desse, porque eu não sou pastor de outra igreja. Esse lugar aqui é a igreja do Senhor Jesus. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Isso é uma igreja. Isso aqui não é um lugar feito para acumular membro, não, meu irmão. Amém? Eu não vou deixar de falar para você aquilo que tem que ser falado, não, por causa do seu dízimo, da sua oferta, seja lá o que for. Eu vou falar o que tem que ser falado, porque o meu negócio é com Deus. Simples desse jeito, muito simples. Eu estou vendo o meu lado. Meu negócio é com Deus. Eu quero chegar diante. Aquilo que eu vou ganhar não provém daqui da terra. Aquilo que eu vou ganhar provém de Deus. É Deus olhando e falando, você fez um bom serviço. É isso que eu quero. Essa é a minha paga. Agora, se em alguns lugares não se fala a verdade porque tem medo que você não vai entregar seu dízimo, não é esse lugar aqui. Não é esse lugar aqui. Porque aqui, se você fizer por onde, você vai ouvir o bom ou aquilo que você não quer ouvir de bom. Você vai ouvir a palavra. Aleluia. Tanta gente anda comigo há muito tempo, irmãos. Pergunte para eles se eu falo a verdade ou não. E nem por isso eles estão querendo a minha cabeça. Agora, constantemente, agora eu vou abrir meu coração.
Não está acontecendo nada disso não, relaxa. Mas constantemente durante a minha vida pastoral, eu vejo membro querendo o meu mal. Eu falo, mas por quê? Se eu só quero o bem dessa pessoa. É o jeito que eu estou falando? É porque eu estou falando a verdade? É porque a verdade dói? É porque a verdade machuca? Aleluia. Fala aí, pastor Eduardo, quantas vezes você já foi para casa querendo abandonar tudo por causa do pastor Delfim? Pastor Rubens. Mas com o tempo, foram chateados para casa, mas com o tempo deram frutos de justiça. Ó, ministro, ministra, filha vai ser ministra, o filho vai ser ministro. Quem está aqui? Então, meus irmãos, está na hora de entender um pouquinho o outro lado da moeda. Eu trouxe essa ministração mais para você entender um pouquinho o outro lado da coisa. Que às vezes as pessoas não entendem, né? Aleluia. Eu costumo dizer umas coisas que às vezes, nossa, mas do jeito que você falou ali, pelo amor de Deus, né? Tu vai lá, mas é o meu jeito, né, de falar, que eu vou fazer o quê, né? Que eu falo às vezes para as pessoas assim, para você entender o lado de um pastor, você teria que ser pastor. Aí fala para uma pessoa perto de você, você é pastor? Então você não vai entender. Simples desse jeito. Entender é quem está lá, foi levantado por Deus. Agora o Cauê está experimentando, né? Toma, bichinha. Tome, bichinha. Tome. Aleluia. Oh, meu pai só pensa em igreja. Não tem tempo para ir andar de skate comigo. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, meu irmão. Quem entendeu um pouquinho aqui sobre o ministério dos 5 dons ministeriais? Quem entendeu um pouquinho assim, faz assim. Valeu? Vocês viram que não é como muitas vezes a gente imagina, né? Tomando aquela pessoa como sendo uma pessoa comum. E não é, porque foi o próprio Senhor Jesus, como nós começamos a pregação dizendo. O próprio Senhor Jesus levantou uns para isso, para aquilo. Ele fez isso. Por quê? Ele queria visar que o povo fosse aperfeiçoado. Porque se nós vivêssemos, se não tivesse lideranças do Senhor, não houvessem guias espirituais, a igreja seria uma grande bagunça. Assim como igrejas que não têm liderança espiritual. Não conheço nenhuma, sério, só ouvi falar, eu não conheço. Você falar assim para mim, mas qual que é a igreja que não tem? Eu falo, não sei. Não sei mesmo, estou falando sério. Amém? Quem está aqui? Será que você quer chegar onde Deus quer? Você vai ter que ouvir e obedecer. Duro não é só ouvir, né, irmão? É obedecer, né? Às vezes aquilo que está sendo falado, né? Nossa, quantas vezes meus pastores falaram coisas que eu falei, não, meu Deus do céu. Fiquei chateadão assim, sabe? Por causa da situação. Mas nunca com os meus pastores, muito pelo contrário. Eu falava, rapaz, se esse homem não tivesse aí para falar essa verdade para mim, quem que ia ter coragem de falar? Né? Meus filhos iam ter coragem de chegar no pai e falar, tá errado, isso aqui. Nada. Os amigos, fala para quem está perto de você, amigo, né? Se for muito, muito amigo, ele tem coragem, mas se for um amigo assim, né, só para ir comer churrasco e tal, não vou falar, eu não quero saber desse negócio. Mas o pastor, ele tem obrigação. Como a gente falou aqui, o pastor não está lá para passar a mão, para ficar, não, é para te levar. Vamos, a gente vai chegar lá. Levar onde Deus quer. E aí você cresce. E aí você pode levar outros. E se Jesus não voltar agora, até quando que você fala? 2030. Se Jesus não voltar nos próximos anos, né?
Ele deu risada porque ninguém dá data, né, irmão? Lógico, isso aqui é uma coisa... ninguém sabe quando Jesus vai voltar. E se Jesus não voltar logo, quem vai botar a coisa adiante são vocês. Aleluia. Eu daqui 62 anos não estou mais aqui. Não vou chutar uma data também não, né? Se Jesus não falou quando ele volta, eu também não falo quando eu vou. Não, não. Alguém arrisca, né? Falar de si próprio, né? Não fala de mim não, pelo amor de Deus. A gente não sabe. Glória a Deus. Jesus está... Uma das coisas que nós podemos afirmar é que Jesus está às portas, né? Esse portas pode ser 50 anos? Pode. Pode ser essa noite? Pode. Não dá para saber. Amém? Quem está aqui? Olha para o irmão perto de você. Você não dormiu nessa pregação não, né, irmão? Não dormiu não. Né? Então faça alguma coisa. Ok? Faça alguma coisa. Só não pode fazer quem não tiver nem o YouTube na casa dele, né? Porque se você dormiu, chega lá, liga, assiste de novo e você vai ver. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos?